está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugará os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, e que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontravam. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais para outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lá lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegrou-me por não ter estado lá, para que criais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significado gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pederes a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ele foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, do mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando ouviram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhes: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus ouviu chorar, ou veio chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem e ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, ainda a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se crereis, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que te rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, nesta celebração de hoje, uma continuação de uma catequese, esse catequese de transmissão de fé para o povo, para preparar a sua vida para o batismo. Quer dizer, uma catequese catecumenal, que se prepara um adulto para receber o sacramento do batismo. Por isso fala na primeira leitura, nessa profecia do profeta Ezequiel. Ele vai falar, vai profetizar para esse povo, nessa situação que o povo se encontrava naquele momento. O meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzei-vos para a terra de Israel. E quando eu vou abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, porque o povo estava exilado na Babilônia. Foi dividido o reino e o homem forte e o rei Nabucodonosor, oprimindo o povo de Israel, tirando todo a sua fé. O homem de ferro, que quer dizer o homem materialista, o homem ganancioso, mais forte do que nós. Situação que estamos vivendo hoje. O homem de ferro, aquele que manda o mundo, igual o chinês, quando ele não vai mandar nada, não vai embarcar como se respirador para o Brasil, morre. O mundo inteiro. Homem de ferro. E o povo morrendo a sua fé. E o povo começaram já a adorar muitos deuses. E agora, na profecia do profeta Ezequiel,
vou tirar os seus túmulos. Que quer dizer, ossos enriquecidos não têm vida. Por isso mesmo na nossa vida, quando já perdemos a fé, perdemos o discernimento do que é certo, qual é a vontade de Deus. So, dividimos. Por que dividimos? Porque queremos defender o nosso estômago, o pão. E quando aparece fome, seguramos o pão. E a campanha da fraternidade é fome. E lembramos logo que lá atrás lá tem cara lá que está dormindo aí. Um pobrezinho. Pobre. Mas a palavra vai falar mais forte ainda para todos nós. Deus vai tirar a ti os seus túmulos. E quer dizer que somos mortos. Um cadáver andando na cidade do Gama. Algum vai para o hospital, algum vai para a Santíssima Trindade, alguns vai para lá da São Sebastião, algum lá vai na Santa Luzia, alguns vai lá para trabalhar. Cadáver. Sem sentido a sua vida. Os nossos jovens, um cadáver, vai para a catequese, só para estar na presença, porque eu tenho que obedecer meu papai e mamãe, os pais que estão aqui, porque tem que acompanhar os seus filhos, e um cadáver. Está longe, não tem vida. Não tem vida. E Deus promete que o Senhor vai tirar os seus túmulos, vai dar uma vida nova. Por isso Jesus Cristo que o homem não só vive no pão, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. A todos nós temos que, nesse tempo, comer o pão que não perece, sustentar, ser sustentado. Porque senão tu não vai acreditar nesta palavra. E quando tu não acredita nesta palavra, você vai ficar assim como os discípulos. Vamos voltar de novo lá e vai matar a gente. Vamos morrer. E Jesus vai dizer, o dia, 12 horas o dia. Enquanto está na luz, trabalha. Quando a noite vem, tu descansa. Trabalhar para a vinha do Senhor. Por isso, expulsar esses demônios. Como vimos nesse evangelho. 4 dias. Você sabe a numeração na Sagrada Escritura? 4 dias não tem mais. Impossível. Impossível. Passou no tempo. Impossível de ressuscitar. Impossível viver. 4 dias. Cheirou mal. Tivemos uma experiência assim que, na tradição brasileira, que você se enterra 24 horas. Antes de 24 horas você já enterra, porque 24 horas, mau cheiro. Não tem mais. Você pensa aquele que, meu amor da minha vida, eu beijo, eu abraço. Abraça quando já tem 24 horas aí.
Mau cheiro. Ninguém mais encosta nem caixão. É como aconteceu com o tempo da pandemia. Se o marido diagnosticado com como assim? Coronavírus, você tranca no quarto. Não pode sair. E ainda se sair, você grita. Não tem beijo. Não tem amor. Não tem amor. O amor, já, fica aí. A comida já está na porta. Fica aí. E quando morre, distância. Com medo. E assim, na nossa vida, somos convidados de acreditar em Jesus e acreditar em Jesus, não murmurar contra a história. A sua própria história, que é a sua história tão perfeita em Cristo Jesus. Por isso tem que trabalhar. Tem que trabalhar e ver Jesus. Vem e ver. Você tem que encontrar Jesus e ver. E ver nos seus olhos. E se ver nos olhos da fé, não nos olhos do mundo. Não é no entendimento humano, mas no entendimento da fé. Da fé. Por isso, para escolher, tem que ter um cristão, um católico, que compreende pela fé. Não é só ver assim. Ver nos olhos da fé. Os olhos da fé. Por isso que, muitas vezes, essas palavras, fome, lembramos logo fome, é quem está com fome? Os pobres. Mas quem é este pobre? Talvez você o pior. Você é um pobre piores do que todo. Vivendo nas migalhas, migalhinhas da vida. Tu não sabe a grandeza da Eucaristia. Tu não sabe a grandeza da palavra de Deus. E por isso falamos muitas vezes assim, que a palavra de Deus se torna carne na sua vida. Carne. Porque está com ossos enriquecidos. Quer dizer, está morto. Um cadáver. Sem sentido a sua vida. Por isso que você entra na depressão. Na depressão. Deprimindo você, exigindo você. E quando você entra, isso precisa de medicamento. Que você tem que obedecer. Você tem que esperar o tempo. Por isso é um perigo, muitas vezes. Quando uma pessoa é depressiva, entrar na depressão, é mínimo para tratamento, mínimo 1 ano. E sofre a família. Sofre a família, sofre você. Você tem que obedecer. E ainda precisa iluminação da palavra de Deus. Porque se não está iluminada, você vai ficar na vida toda. Na vida toda. Na vida toda. Por isso que muitas vezes você entra na Eucaristia, você não compreende, você fica aí voando. E os judeus, alguns vão dizer, esse homem que curou os leprosos, os cegos, os cojos, e não é capaz de ressuscitar, de levantar, de impedir a morte para o seu amigo Lázaro. Por isso Jesus Cristo chora. O choro de Jesus não é por causa dessa afetividade nossa. Jesus Cristo chora por causa da incredulidade. Só para ver o que vai acontecer e acusar a ele para a sua morte. Por isso, muitas vezes que estamos aqui, por causa da nossa incredulidade. Está longe, só para criticar. E a palavra não é para você. Como muitas vezes a palavra é para mim, é só para mim.
Ah, está falando de mim. Falando de mim. E revolta. E revolta. Padre não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Está me machucando. Dolorido. Por quê? Quando Deus vai falar e como um médico. Se está com câncer, ele vai arrancar toda. E vai cortar. Vai sangrar. E tem que limpar. E dói. E você tem que submeter. Submeter. Submeter de quê? Na operação, ser operado. Não gosta, mas você tem que submeter porque tu ama. E todos nós, esse tempo da formação, tem que formar o nosso coração e tem que dar esse sinal, aonde que Jesus Cristo vai dar esse sinal numa palavra, Lázaro, sai para fora. E também a irmã vai dizer, cheira mal. O pecado cheira mal. Vai contaminar a toda a comunidade. Por isso o pecado de um atinge toda a comunidade. Por isso a confissão e confissão na comunidade. Temos multidões das confissões para representar que é sacerdote e embaixador de Deus para a comunidade. Que você confessa, tu não confessa os seus pecados somente para sacerdote, mas a sacerdote é representante de Deus. Para que Deus te perdoa e também perdoa você, que o sacerdote representa a comunidade que pede perdão. Pede perdão. Por isso tem pessoas assim que eu confesso, como assim? Diretamente com Deus. Tá bom, pode confessar o que quiser. Pode confessar, hein? Eu quero ver que você vai ouvir que Jesus vai dizer para você, eu te perdoo. Eu quero ver se Jesus vai colocar na sua cabeça, na sua orelha aí. Tá bom, tranquilo, eu te perdoo. Porque tem pessoas aqui, como dizer, um pensamento lutero, sabe? Evangélico. Não tem nada de evangelho. Por isso Jesus Cristo vai dizer, Lázaro, sai para fora. E vai obedecer. Sai nos seus túmulos. Sai no seu egoísmo. Tantos anos que está no túmulo. Quantos anos abortou? Olha, 20, 30 anos, 40 anos sofrendo aí, escondido, assim, martelando todos os dias. Ele pensa que ele vai conseguir nas suas caridades. Nunca vai ser. Nunca, nunca. Por isso que aprende, queridos jovens, especialmente as mulheres, que o aborto é contra a vida. E contra a vida, a criança, o seu filho, sua filha, que você mata, ele não vai deixar você dormir enquanto que tu não ouve a palavra de Deus. Lázaro, sai para fora. Não vai deixar você. Não vai deixar você. Quer dizer, tu tens que encontrar Jesus e confessar os seus pecados na pessoa que representa Jesus através da igreja. Pergunta às pessoas que abortaram, porque não teve oportunidade assim de evangelização. Pergunta. Estão felizes sem confessar os seus pecados?
Somente após da confissão, e aquele que obedece terás uma vida nova. Por quê? É uma graça de Deus. Somos para Deus. Somos para Deus. Não viver na incredulidade. Porque tem pessoas assim que confessa o pecado do outro. E pior ainda quando uma pessoa sabe, especialmente aquele que tem um estudo maior assim, sabe? Formado na sociologia, que mais? Todos logia, sabe? Pedagogia, história. Mas vai confessar os pecados do passado, da história. E aí do padre se vai falar. Ele vai falar, vai direcionar. Confessa os seus pecados. Quais são os seus pecados? Você não consegue nem endireitar a sua história, querem endireitar a história que já passou. O que passou já foi. Naquele tempo, aquela história é perfeita. 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 Porque Deus está agora a sua história tão perfeita em Cristo quando é iluminada. O que quer dizer quando é iluminada? No dia tem um sol, que tu caminha, que tu anda, que tu trabalha com dignidade, que tu vem com alegria. Os jovens, os nossos jovens, esse está na catequese, esse menino? Esse está na catequese? Senta aqui na frente. Por que está dormindo? Vem cá. Senta aqui. Estou mandando. Vai com cara feia aí. Você vai ver. Você pensa que você vai receber a primeira comunhão? Passa nas minhas mãos. Tá? Não é para dormir. Não é para dormir. Você pensa para dormir na Santa Missa? Não. Você vai dormir, vai na sua casa. Está entendendo? Esses jovens têm que aprender a escutar. Enquanto que você está aqui na igreja, o padre tem poder assim, porque vocês me pediram dar a vida por você, ensinar vocês na fé. Mas eu tenho que aprender, acordar, escutar, dar valor que tu tens. Por isso que aprender, lavar roupa, lavar a sua cueca, lavar os pratos, rezar para os seus pais, estudar, aprender. Não é assim que mole. Tem que aprender. Vai ser os deveres em casa. Por isso que pede ao Senhor, que o Senhor vos ama. Os pais têm que dar esse valor para os seus filhos. Tem que ensinar os seus filhos. Quando eles se revoltam, esses nossos jovens que revoltam, vai, a partir de amanhã, você compra o seu café de manhã, almoço e jantar. Tem que aprender. Porque o dia, um tempo, porque temos medo, queridos irmãos e irmãs, medo porque temos uma experiência muitas vezes muito como assim? Não irresolvida. Os pais nos ensinou assim da vida. E como ensinou, somos 10 irmãos, cada um tem oportunidade. Porque quer ou não quer, você tem que levantar. Não precisa que eles vão mandar. Porque sabendo que vai faltar, senão vai levantar e trabalhar. Não é? E hoje se tem 2 filhos, 3 filhos, Nossa Senhora, Helena vai ficar aí. Não tem essa oportunidade. Por isso precisa ajuda.
precisa a ajuda dos pais. Precisa que eles tocar a vida. Precisa que eles vai gostar a vida. E gostar a vida, ensinar a eles. Não tenhais medo, porque mais que nós não queremos que eles sofrem, vai sofrer. Vai sofrer. Uma criança, um jovem está na sua casa e como hóspede. Não é? Vocês entendem o que eu quero dizer? Hóspede. Que não tem compromisso. Não tem compromisso. E aí de você, se você bate na porta deles, ele vai gritar, que tu queres? Não é? Assim um jovem. Que tu queres? Não, estou dormindo. Estou cansado. Cansado aí. E cansado. Por isso, tudo bem. Não tem almoço. Tem almoço. Se conselho tutelar vai aparecer, olha, manda. Está aqui. Pode levar. Pode levar. Pode levar. E eu quero ver se esses 5 dias lá na casa das crianças aí, alguém vai adotar eles lá. E nunca vai acontecer, porque a criança vai abrir os olhos. Não, eu tenho pai, eu tenho mãe que me protege, que me ensina, que não me castiga, porque senão ele vai pensar que vai castigar. Por isso tem medo. Tem medo. Mas se o mãe e pai, olha, o que acontece? Porque você não pediu bênção hoje. Aconteceu na escola. Você está presente. Eles não. Eles terão um grande amor com você. Por isso que obedece. Até os mortos obedece Jesus. Por isso que diz a Maio, nesses lençóis mortuários, e amar os seus filhos para crescer. Por isso a catequese diz amarrar, para ensinar a eles a vida nova. Porque o mundo, já quantas vezes que falamos, não acreditem em Deus. O mundo não acredita em Deus. O mundo não acredita que Deus existe. Deus para ele é eu. O meu estômago, a ganância que eu ganho, não quero perder. Quero ganhar. Por isso que não dá vida. E essa palavra nos ajude, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, no 5º domingo, próximo domingo, já estaremos na entrada, inauguramos a Semana Santa. Próximo domingo. Eu espero que participamos com grandeza, com uma honra de celebrar a Páscoa do Senhor. E lembramos, queridos irmãos e irmãs, que somos pó e voltaremos ao pó. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.